Em 2025, já estamos acostumados a ver casos sendo resolvidos por genealogia genética. Agora isso é simplesmente o padrão. Mas não é só um minúsculo pedaço de evidência de DNA que pode desvendar um caso. Desde um fio de pelo de animal muito específico até um enredo de mistério fictício que se parece demais com um crime da vida real, às vezes é a pista mais estranha que ajuda a trazer respostas para uma família enlutada. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos 3 pistas bizarras que solucionaram crimes. Nancy Titterton. Na tarde de 10 de abril de 1936, Nancy Titterton, de 34 anos, foi encontrada estrangulada até a morte na banheira de sua casa em Manhattan, Nova York, por 2 homens que entregavam um sofá recém-reparado. Como Nancy era uma romancista amadora e esposa do executivo da NBC, Louis Henry Titterton, seu violento estupro e assassinato ganharam as manchetes nacionais e a pressão aumentou para que os detetives encontrassem respostas para o caso. Mas os investigadores tinham poucas pistas, mesmo para os padrões da década de 1930. Os únicos itens notáveis recuperados na cena foram um pedaço de corda de 33 centímetros que havia sido usado para amarrar as mãos dela e um único fio de cabelo encontrado na cama. Inicialmente, o cabelo foi descartado como sendo da vítima, mas depois, ao ser reexaminado, descobriu-se que era um fio de crina de cavalo. Esse tipo de cabelo era usado para encher estofados, inclusive alguns dos móveis do apartamento. Sem novas pistas, as autoridades decidiram analisar melhor a evidência da corda. O toxicologista Alexander Gettler ajudou a rastrear a origem da corda, com os detetives seguindo as evidências até a Hanover Cordage Company, em York, Pensilvânia. Os registros da empresa mostraram depois que parte do cordão foi vendida a uma loja de estofados em Nova York, local frequentado por Nancy ao buscar móveis para seu apartamento. Notavelmente, o dono da loja, Theodore Kruger, e seu assistente, John Fiorenza, de 25 anos, foram os 2 homens que estavam no apartamento de Nancy e encontraram seu corpo em 10 de abril. O sofá entregue era recheado com crina de cavalo, mas ambos negaram entrar no quarto dela. Então, como aquilo foi parar lá? Investigando mais a fundo o passado de Fiorenza, eles descobriram que ele esteve no apartamento no dia 9 de abril e chegou atrasado ao trabalho no dia 10. Além disso, ele já tinha 4 prisões anteriores por roubo e havia sido diagnosticado como delirante por um psiquiatra da prisão. Com essas informações em mãos, a polícia abordou Fiorenza sob o pretexto de precisar da ajuda dele no caso e então o confrontou com as evidências do pelo de cavalo e do cordão. Fiorenza confessou o estupro e o assassinato pouco tempo depois, alegando que havia sofrido de insanidade temporária na época do crime. Ele contou aos investigadores que Nancy permitiu sua entrada no apartamento porque ele disse que tinha perguntas sobre o sofá que seu empregador consertava. Em 21 de janeiro de 1937, Fiorenza foi executado na cadeira elétrica na prisão de Sing Sing. Janet Aberoa, cujo nome de solteira era Janet Christensen, e Raven Aberoa se conheceram quando eram adolescentes na Southern Virginia University, na Virgínia. Ambos vieram de famílias mormons grandes e compartilhavam o amor pelo futebol americano. O romance deles floresceu rapidamente e eles se casaram após 2 anos de namoro, quando Raven tinha 19 anos e Janet tinha 20. A irmã de Janet, Erica, lembrou: Raven a conquistou completamente. Ele é carismático, era o príncipe encantado e ela se apaixonou por ele. Depois da universidade e de se casarem, o casal se mudou para Durham, na Carolina do Norte, após conseguirem empregos na Eurosport, uma empresa de artigos esportivos. Nessa época, porém, o casal começou a ter dificuldades no relacionamento. Outra das irmãs de Janet, Sonia, afirmou que um dia, do nada, Raven foi até Janet e admitiu que queria sair do casamento e que vinha tendo vários casos durante o curto período da união deles. Para piorar, Janet havia acabado de descobrir que estava grávida.
Ela contou à família que não queria criar o bebê como mãe solteira e por isso se sentia impotente e presa em um relacionamento infeliz. Porém, após Raven descobrir a gravidez de Janet, mudou de atitude. Sonia afirmou: ele prometeu, jurou de pés juntos que não iria mais trair ela e que ela era a única para ele. Ele faria dar certo. O casal se reconciliou e Janet deu à luz ao primeiro filho deles, um menino chamado Caden, em 17 de outubro de 2004. Porém, quando o casal voltava a ter um relacionamento mais tranquilo, a união sofreu outro golpe ao ser revelado que Raven roubava do empregador. Janet pediu demissão envergonhada, enquanto Raven se declarou culpado de 5 acusações de desfalque. Ele conseguiu evitar cumprir pena de prisão. As coisas pioraram de vez em 26 de abril de 2005, quando Raven voltou para casa depois de jogar futebol americano com os amigos por volta das 22h e encontrou Janet morta no quarto deles. O filho deles, de 6 meses, Caden, felizmente não sofreu nenhum dano. Na ligação para o 911, Raven teria dito: minha esposa está morta, ela levou um tiro, tem sangue por toda parte, ela não está respirando. Mas Janet não tinha levado um tiro. Ela sofreu uma facada no pescoço e no peito. De forma ainda mais chocante, na época do assassinato, ela estava grávida do segundo filho do casal. Raven afirmou depois que sua esposa foi vítima de um invasor, destacando que uma faca havia sumido da casa, assim como seu laptop. No entanto, os investigadores não encontraram sinais de arrombamento e objetos de valor foram deixados à vista, o que os fez duvidar da teoria dele. Eles também perceberam que não havia sinais de confusão ou luta na casa, o que seria esperado em um esfaqueamento por um estranho. Mesmo assim, faltavam provas para acusar Raven, que seguiu sua vida. 3 anos após o assassinato de Janet, ele pediu sua nova namorada, Vanessa Pond, em casamento. Ela sabia do passado dele, mas estava convencida de que ele não matou a primeira esposa. Porém, com o tempo e após o casamento, ele rapidamente passou a ser verbalmente agressivo e fisicamente abusivo. Apenas 4 meses após a união, Vanessa o deixou e o casamento foi anulado. Na primavera de 2009, por volta da época em que o caso foi reaberto, ela admitiu publicamente que temia que ele tivesse matado Janet em 2005. O policial designado notou que as histórias de Raven nunca batiam e ele sempre contava versões conflitantes. O policial lembrou: as luzes estavam acesas, as luzes estavam apagadas, a criança estava chorando, a criança não estava chorando. Você não erra essas coisas se está dizendo a verdade. Ele acrescentou que achou estranho que, durante a ligação de Raven para o 911, ele nunca pediu ajuda de fato para a esposa. Ao analisar as fotos do crime, o detetive notou o estojo de lentes de contato de Janet aberto no balcão do banheiro. Ele achou estranho, pois, segundo Raven, ela se preparava para dormir quando ele saiu por volta das 20 horas. A polícia depois exumou o corpo de Janet e descobriu que ela ainda usava lentes de contato ao morrer. Suspeitavam que ela morreu antes de Raven sair de casa naquela noite, sem chance de se preparar para dormir antes de ser assassinada. Raven foi julgado em 2013. Seu julgamento durou 5 semanas e contou com 80 testemunhas e 500 provas. Sua ex-esposa testemunhou para a acusação, assim como os familiares de Janet, com a mãe dela descrevendo Raven como controlador, infiel e verbalmente abusivo. Testemunhas também afirmaram que Janet tinha medo do marido e tentou convencê-lo a fazer terapia. Raven também era conhecido por colecionar facas. A defesa alegou que a polícia achou uma digital ensanguentada e uma pegada na cena do crime não ligadas a Raven, indicando possível envolvimento de outra pessoa. Além disso, não havia arma do crime, nem sangue no carro de Raven e nenhuma testemunha. Isso levou um dos jurados a votar pela absolvição, resultando em um júri sem veredito. Um segundo julgamento foi marcado para 2014, mas Raven optou por fazer um acordo Alford por homicídio voluntário antes que pudesse começar. Ele passou 8 anos na prisão, incluindo 4 anos já cumpridos, antes de ser libertado no dia de Natal de 2017. Dariusz Janiszewski. Em um dia de dezembro de 2000, um empresário chamado Dariusz Janiszewski foi encontrado boiando no rio Oda, na Polônia, por um grupo de pescadores. O corpo foi retirado da água depois que a polícia chegou ao local, onde Dariusz foi encontrado com um nó corrediço no pescoço e as mãos amarradas para trás.
Parte da corda foi cortada com uma lâmina e antes ligava as mãos ao pescoço dele, deixando-o em uma posição muito dolorosa, onde tentar se soltar só apertava mais os nós. O corpo de Darius vestia moletom e roupa de baixo, e mostrava sinais de tortura antes da morte. A autópsia mostrou que ele ficou dias em jejum antes de morrer. Apesar da polícia suspeitar de estrangulamento antes de ir para a água, constatou-se que morreu afogado, ou seja, ainda estava vivo ao ser jogado no rio. O corpo de Darius foi identificado por sua mãe. Sua esposa havia registrado seu desaparecimento em Roquelaure a 100 quilômetros de distância, em novembro, mas ela estava muito abalada para olhar os restos mortais. Ele foi visto pela última vez em 13 de novembro, ao sair do escritório de sua pequena agência de publicidade. Nos meses após o corpo dele ter sido encontrado, as autoridades realizaram uma busca extensa por pistas. Mergulhadores vasculharam o rio e policiais revistaram margens e floresta, mas os investigadores tiveram dificuldade em achar um motivo para o assassinato. O negócio dele estava conseguindo trabalho constante. Ele e a esposa tinham passado por uma fase difícil, mas haviam se reconciliado e estavam no processo de adoção de uma criança. Ele não tinha dívidas, nenhum inimigo conhecido e nenhum histórico criminal. A esposa dele afirmou: ele não era o tipo de pessoa que provocaria brigas, ele não faria mal a ninguém. Após 6 meses sem pistas ou evidências, o caso foi arquivado e deixado de lado. Em 2003, apenas alguns anos depois, um detetive do Departamento de Polícia de Roquelaure decidiu reexaminar o caso em seu tempo livre. Ele havia conhecido o caso recentemente e ficou interessado, então decidiu analisar a investigação original com um novo olhar, sabendo que era assim que casos arquivados muitas vezes voltavam a esquentar. A evidência mais notável era um depoimento que a mãe dele deu à polícia. Ela era a contadora da agência de publicidade dele e tinha recebido uma ligação de um cliente em potencial que exigiu falar com Darius. Ela informou ao interlocutor que ele não estava e passou seu celular. Darius contou à mãe que combinou encontrar o interlocutor naquela tarde. A ligação foi feita de um telefone público, então não havia como garantir que o interlocutor estivesse envolvido no desaparecimento e assassinato dele. O novo detetive fez um pequeno avanço ao descobrir que o telefone de Darius nunca foi recuperado. Porém, sua esposa possuía uma cópia do recibo com o número de série do aparelho. Logo, descobriu-se que o telefone havia sido vendido em um site de leilões na internet, e o vendedor era um escritor chamado Christian Bala. Nos dias seguintes, o detetive investigou mais a fundo o passado de Cristiano Bala. Nada indicava que ele era um assassino, pois não tinha antecedentes criminais. Ele poderia apenas ter encontrado ou comprado o aparelho de alguém para revender. Nada indicava que ele estivesse envolvido no crime. Isso mudou quando o detetive leu o romance recentemente publicado de Bala, intitulado Amok. No livro, o narrador, que é descrito como um intelectual polonês, assassina uma de suas amantes. Ele encobre o incidente de forma tão habilidosa que nunca é pego. O detetive se impressionou com detalhes do assassinato, como um laço apertado em volta do pescoço da mulher e o fato do protagonista se chamar Chris, versão inglesa de Christian. Além disso, detalhes do passado de Chris coincidiam com os do próprio Bala, apagando a fronteira entre o personagem fictício e o autor real. Uma diferença era que, no livro, a mulher foi esfaqueada com uma faca, o que não ocorreu com Darius. No entanto, depois, o narrador Chris menciona que posteriormente vende a faca em um site de leilões na internet. Esse detalhe final levou o detetive que revisitou o caso de Darius a focar no autor. Ele entregou cópias de Amok à equipe e pediu que achassem mais pistas. O passado de Bala foi examinado com um pente fino. Seus colegas e associados foram entrevistados, mas não seus amigos e familiares, pois as autoridades temiam assustá-lo. Uma investigação detalhada de seu histórico de leilões online mostrou que ele consultou o manual policial Accidental, Suicidal and Criminal Hanging, sugerindo que a morte de Darius foi premeditada. Nos meses seguintes, investigadores reuniram provas contra Bala. Eles finalmente conseguiram rastrear as ligações feitas na cabine telefônica até um cartão telefônico específico, também usado para fazer chamadas para amigos, familiares e namoradas de Bala. Um amigo da ex-esposa dele relatou que viu Stacia conversando com Darius em um bar numa noite de 2000 e que eles se deram bem. Stacia inicialmente se recusou a falar com as autoridades. Após ler Amok,
e notar a semelhança entre Sônia, esposa do protagonista, e ela mesma, Stacia ficou perturbada, procurou as autoridades e confirmou que saiu algumas vezes com Darius. Ela disse que, semanas depois, seu ex-marido apareceu bêbado em sua casa e exigiu que ela admitisse um caso com Darius. Ele a agrediu, afirmou ter contratado um detetive particular e visitado o escritório de Darius. O detetive que reexaminou o caso lembrou da última frase do romance, abre aspas, este foi o que foi morto por ciúme cego. De repente tudo fez sentido. Com provas suficientes, os investigadores finalmente acusaram Bala pelo assassinato de Darius. O assassinato ocorreu por ciúmes do breve relacionamento dele com a ex-esposa. Bala foi condenado a 25 anos de prisão por planejar e cometer o assassinato, mas em 2007 ele entrou com um recurso e um tribunal ordenou um novo julgamento do caso. O caso foi julgado no ano seguinte, mas ele novamente foi considerado culpado e a sentença mantida. Enquanto estava preso, Bala começou seu segundo romance. Segundo a polícia, provas em seu computador indicavam que ele planejava matar novamente para escrever sobre isso no livro. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, se cuide e até a próxima.